Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender. Hoje eu estou aqui com o vídeo do Humberto. Esse vídeo, se não me engano, é de 2021, mas ele é muito recente com tudo que nós estamos vivendo. Infelizmente, eu não posso falar muita coisa, principalmente sobre política, porque é um assunto muito delicado que, infelizmente, nós não temos voz, né? Nem no YouTube, nem em lugar nenhum, né? Na verdade, porque você vai falar qualquer coisa, aí começa a briga, o brasileiro não sabe conversar sobre política, então é muito complicado, né? Se vocês ouvirem barulho de grito, alguma coisa, tá tendo o jogo do galo, e aí o povo tá louco, né? Então, o Humberto detestava esse negócio de futebol, desse mundo, eu também não gosto, mas é a vida, né? O que nós podemos fazer? Nada. Então vamos lá. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a realidade pode ser mais assustadora do que lhe é mostrado. Bom, só fiz uma configuração no áudio aqui, vamos lá. Principalmente essa história de vulcões, porque E existe acelerei o alguns vídeo. colossos, como o Yellowstone, que não é o maior, mas que, ao ponto dele entrar em erupção, a extinção da raça humana sim fica iminente. Somente quem viver para baixo, quilômetros para baixo da Terra, sobreviveria a essa fúria desse vulcão. E sim, ao que tudo parece, ele está despertando, tá? Nós precisamos falar sobre esse assunto e também precisamos falar de um assunto que talvez não seja tão importante como o fim do mundo, mas é tão importante quanto o fim do Brasil. Por quê? Porque o Joe Biden, ele tá principalmente querendo formar uma aliança com o Bolsonaro. Beleza, tranquilo. Lembrando que esse vídeo é bem antigo, né? Então, olha, o que que acontece. Humberto, eu acho que ele era muito visionário, ele pensava muito para frente, né, do tempo dele. Então, ele já tinha noção. Ele, às vezes, conversava comigo, sobre coisas que estão acontecendo agora. Então, assim, que perda, viu? A gente não fica expondo o lado político aqui. Porém, é o seguinte, Camalhãozinho: o Brasil é um dos maiores, eu considero o maior país produtor de alimentos do mundo. É o maior produtor de alimentos do mundo e é o pior exército do mundo, porque você não tem ninguém aqui com bombas nucleares. E nós somos produtores, né, de alimentos. O Brasil é o maior e nós somos o país que mais paga imposto, que mais sofre com tudo, né? Porque você produz, por exemplo, café. Ele é nacional, mas quando você vai comprar, ele está muito caro, né? E eles mandam para fora o nosso café, né? O nosso melhor café, e para nós aqui eles adulteram todo o nosso café, né? Então é uma coisa muito complicada. Você não tem um exército ostensivo, o cara entra no exército brasileiro para pintar calçada e varrer calçada, né? Então, praticamente, nós somos o maior produtor de alimento do mundo, as melhores condições de sobrevivência estão no Brasil, ainda não tem tantos terremotos, furacões, tsunamis, comparado aos outros países, e logo o mundo vai se focar, vai virar os olhos para o Brasil. A questão. Lembrando que nós tivemos, né, várias questões ambientais, né, que prejudicou muito o Brasil, principalmente o sul do Brasil. E o sul do Brasil é um dos estados, né, por exemplo, Rio Grande do Sul é um dos estados que mais produz alimentos, né, principalmente na parte da agricultura, né? De tempo. E Joe Biden já enxergou isso, tá? Porém, né, essa briga entre Estados Unidos, Índia e China não deveria pertencer ao Brasil. E, né, parece que o Bolsonaro tá entrando com tudo aí. Parece, não estou afirmando nada, tá? Então nós temos que falar sobre esses assuntos. Bom, antes de iniciar o vídeo, recado rápido. Conheça meu trabalho, links na descrição, meu contato pessoal, participe aí do conteúdo prêmio. Você vai poder trocar uma ideia comigo. Eu vou te ensinar até onde vai a toca do coelho, inclusive na parte empreendedora também. Ontem um Lembrando que o conteúdo premium está vinculado, né, está compilado junto com inteligência artificial. Se vocês quiserem, o link está na descrição. canal sofreu um strike, tá? O canal Humberto Volto sofreu um strike por falar sobre OVNIs ETs em Minas Gerais. Eu sei que fica chato eu ficar parando, mas é porque eu tenho que falar. Eu sofri uma advertência também com o vídeo do falecimento do Humberto, né? Eu já até repostei ele, cortei a parte, né? Sobre algumas coisas, né? Então, estamos proibidos aí de falar. O estado brasileiro com maior ocorrência ufológica em unanimidade é Minas Gerais. Não tem nada que chega nem perto disso, meu irmão. Só que a coisa aqui é passada pano. Você vê, assim, os maiores portais, os maiores jornais que falam sobre ufologia, falando sobre Minas Gerais, você entra no Google, você não encontra nada. Então, é abafado, o caso é abafado. Então eu fiz o vídeo, recomendo que você assista, porque assim, Minas Gerais, não sei te explicar o porquê disso, mas é um dos locais com maior eminência de OVNIs, ok? Pessoas, às vezes, do mundo inteiro vêm para Minas Gerais para poder fazer ocorrência de OVNIs. Eu tenho mesmo um amigo
que ele não é cristão, tá? O cara é budista, ele... Cara, o mundo é eclético, tá? E ele queria, porque queria, vir na minha propriedade, né? Porque a minha propriedade fica na Grande BH, poder fazer a observação de OVNIs. Porque dizia ele que a região que eu tava era uma região que conseguia se observar os OVNIs, não sei o quê. Por quê? Porque praticamente em Minas Gerais, tá? Você tem essas ocorrências absurdas de OVNIs. Só que é tudo censurado, meu irmão, ó. Não dá pra falar sobre o assunto aqui. Falei, tive que tirar parte do vídeo do ar. O vídeo tinha 40 minutos, eu tive que publicar com 20. Porque eu tinha acabado de tomar um strike, tá? Então fica lá, quem quiser assistir o vídeo, vai ter um link aí na descrição pra você poder assistir. Bom, o que eu preciso falar aqui pra você poder ser TV? Nós temos dois problemas pra falar aqui, dois problemas, tá? Ó, Yellowstone, tá? O vulcão de Yellowstone não é o maior vulcão do mundo, ok? E, basicamente, os maiores vulcões estão no oceano e mesmo em chão firme tem vulcões maiores que o Yellowstone. O problema é que já foi mensurado o estrago que aconteceria no mundo caso ele fosse desperto. E o problema é que, ano após ano, as atividades vulcânicas do Yellowstone estão intensificando, estão aumentando. Então, logo, algo vai começar a acontecer. E isso preocupou, claro, o governo americano e até mesmo a NASA, que tem um plano excelente para dizimar a raça humana que nós vamos falar aqui. Quando eu falo para você que esses caras não entendem nada, você fala assim, não, cara, você tá falando da NASA, você tá falando dos caras que formaram no MIT, em Harvard, e que estão trabalhando lá. São todos satanistas, meu irmão. Tá? A Red Pill que eu jogo pra você é essa, tô jogando a Red Pill na sua cara. Ok? É um grande teatro. Tem um documentário, um seriado na Netflix chamado Departamento de Conspirações, recomendo que você assista, que fala assim, tudo que você aprendeu é uma mentira. E de fato é uma mentira. No início, quando você descobre a verdade, é difícil, né? Até hoje, em algumas coisas, eu fico bem chocada e assustada. Mas depois você vai digerindo as coisas, né? Mas a verdade, ela sempre vai, né? Ela sempre vai prevalecer e ela sempre vai sobressair as trevas, né? Então, assim, quando você descobrir uma verdade, dá um tempo pro seu cérebro para ele digerir isso aí, porque é complicado, é pesado. Então, meu irmão, no latim, NASA ou naja é mentir, mentira. Se você acredita numa empresa que chama mentira, pô, fica a seu critério. Eu não, tá? Então, basicamente, olha a ideia genial dos camaleãozinhos da NASA para resolver o problema, tá? Olha só, vamos lá. Cientistas terão que congelar o vulcão para impedir que ele destrua a Terra, né? A questão não é mais se vai ou não vai destruir a Terra, se vai ou não vai despertar. A questão é quando vai despertar, quando vai destruir a Terra. Então, essa é a preocupação. Nós sabemos que a raça humana, uma hora ou outra, vai entrar em extinção. Agora, quando? Esse é o maior problema. E aí, qual é a ideia dos caras? Os caras querem congelar o vulcão. Olha só. O Parque Nacional de Yellowstone, eu vou deixar todos na descrição desse vídeo, todas as fontes, tá? O Parque Nacional de Yellowstone é um parque, tá? Norte-americano, localizado nos estados de Wyoming, Montana e Ohio. E mais antigo parque nacional do mundo. E abriga a caldeira de Yellowstone, uma caldeira vulcânica conhecida popularmente como supervulcão de Yellowstone. Uma possível erupção poderia durar semanas e afetar todo o mundo. E isso é algo que deixa os cientistas alertas na tentativa de se preparar para o pior. Nossa, é claro, falando em extinção mundial, é óbvio que vai deixar todo mundo preocupado, né? E aí que entra os cientistas da NASA, né, que desenvolveram um plano para congelar o vulcão. Para isso, o projeto prevê a perfuração de uma série de poços de 10 quilômetros de profundidade. Que maravilhoso, os caras querem... E essa questão de perfuração da terra, né? Seja para fazer poços ou mineradora, né? Essas coisas todas que eles fazem, essas perfurações aí, elas afetam muito, né? A questão da estrutura do lugar, da natureza e principalmente, imagina, você fazer um poço perto de um vulcão, né? Você vai mexer com ele. furar próximo ao vulcão 10 quilômetros, fazer vários furos, microfuros, ok? Com uma profundidade de 10 quilômetros ao redor da cratera, para bombardear, tá? Ou bombear água fria e criar um anel de rocha ao redor da camada do magma. Que maravilhoso. Vão criar pequenos furos, ok? A ideia dos caras, criar pequenos furos em volta do vulcão, bombear água fria, ok? E isso vai gerar, né, um certo tipo de cratera que vai tampar o vulcão. Maravilhoso. Claro, toda grande solução que vem estatal, porque a NASA, parte dela é do governo, assim, é maravilhosa, né? Ninguém tenta entender o porquê o vulcão está sendo ativo, né? O próprio Dr. Ribeiro falou, quer curar um problema, quer curar uma doença? Atue na criação do problema, na origem da doença. Não tente remediar o problema, cure o problema. Os caras querem o quê? Ah, tá entrando em erupção, vamos tampar. Ah, que maravilhoso, né? Você imagina a panela de pressão, vamos tampar aqui a pressão aqui, beleza. Uma hora ou outra vai subir do mesmo jeito. E pode ser que nessa tentativa de tampar, ele aí que desperte mesmo, né? A complexidade do plano, no entanto, ainda é um grande desafio aos cientistas. Justamente, olha para você ver. Imagina, eles tampam, né, essa questão do abafa, né? Abafa ali o, o vulcão. E aí, beleza. Pode parecer, é igual um remédio, né? Pode parecer, eu não posso nem falar muita coisa de saúde aqui, não, mas é complicado. Pode parecer ser a solução,
mas infelizmente você vai causar mais problema ainda, né? E às vezes parece que é isso que eles querem mesmo, né? Sendo que o custo financeiro seria equivalente a 20% do orçamento total da agência no ano. Tipo assim, é só para ter mais ou menos uma ideia, a NASA, em volta, por ano, eles lucram acho que 15 bilhões. Então, assim, um valor multibilionário, que seria só para poder tampar esse vulcão aí de Yellowstone. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Então, basicamente é o seguinte, a pinapse aqui, a sinapse, ok, dessa notícia. Yellowstone é um vulcão que não se sabe quando. Não é mais se vai ou não vai, é quando vai despertar, não se sabe. Mas as atividades vulcânicas estão aumentando. Então, já se sabendo disso, é preciso um plano para resolver esse problema. É o que os caras estão pensando. A primeira solução que nos foi apresentada é essa. Pode ser que apresentem outras. Essa é uma solução de bosta, né? Mas tudo bem. Primeira solução que foi apresentada. Provavelmente não vai passar no Congresso, mas é uma solução que foi apresentada, né? Então nós temos um problema que um dos maiores vulcões do mundo, um dos maiores, tá? Está querendo entrar em erupção. E isso vai acarretar o quê? Vai acarretar tremores, tsunamis. Isso vai fazer com que o céu fique totalmente negro. Lembra lá de Matrix, que praticamente eles fizeram uma guerra, né, basicamente isso, e deixou o céu tampado, o céu ficou negro. Lembra que o sol não entrava mais? Se um vulcão desse, isso aqui não é um vulcão não, tá, pessoal? Isso aqui é apenas uma fonte termal, tá? O vulcão, ele é imenso, ele tá imenso no vale. Isso aqui é só uma fonte termal. Isso aqui não representa um vulcão. O vulcão assim, pra tu ter mais ou menos uma ideia, é o tamanho aí de umas 4, 5 cidades, no mínimo, tá? E se você for remeter essa questão do Humberto, né? Peraí, Aí eu falo pra você, só para mudar aqui, que ele ficou muito para trás, ficou estranho. Mas se você olhar essa questão que ele está falando do vulcão, parece muito com a história que nós estamos vivendo no Brasil, né? No Brasil parece um vulcão também. Se você for analisar, né, tudo que nós estamos vivendo, é porque realmente eu não posso ficar falando muita coisa de política aqui, porque é complicado. o seguinte, tu lembra lá de Matrix, que praticamente o céu ficou negro? Pois é, isso aconteceria com a iminência desse vulcão entrando em erupção. Então você veria o céu totalmente negro. A luz já não entraria na Terra. A Bíblia fala sobre os 3 dias de escuridão. Eu não sei se seria 3 dias ou 3 anos, mas praticamente não teria mais luz, cara. Nós não teríamos mais a luz do sol atuando aqui na Terra, né? Seria um período de escuridão total. E se houver escuridão, né, no nosso planeta, acabou, né? Nós precisamos de luz, né? Do sol para ter saúde, para ter natureza, para ter comida, para ter bicho, para ter a vida, né? A vida precisa da luz do sol. Um desses vulcões entrando em erupção, tá? E é evidente, sem a luz do sol, nada se planta, né, meu irmão? Em qual é o alimento que se planta sem a luz do sol? Ah, é batata, né? Mas mesmo a batata precisa de raios solares para poder funcionar, mesmo que bata na Terra. Então, assim, praticamente, sem a luz do sol, você não conseguiria cultivar os alimentos e logo nós teríamos um período de fome severo no mundo. Que seria provida da palavra cani para dar balismo, né? Para tu ter mais ou menos uma ideia. Então, esse é um dos problemas que eu preciso falar hoje. Eu preciso aprender a falar pararapururu nos momentos certos. Se eu tivesse falado, eu não teria tomado a advertência lá no vídeo do Humberto. Do vulcão Yellowstone. Repare bem que nós estamos falando de um problema. Agora é o segundo problema, tá? Inofensivo, mas em 2022, em 2023 será agravante, tá? O que é isso? Olha só, o Joe Biden ele convida, né, Taiwan e Brasil, mas exclui China da cúpula sobre democracia. Taiwan e China já estão numa rixa de guerra, né? Não é mais quando vai acontecer, e sim, não é mais se vai acontecer, mas sim quando, né? Então, Taiwan e China estão numas farpas aí de guerra, na divisa dos países, tá com tanque de guerra, não sei o quê. Tá rolando um monte de coisa, é só você se antenar os jornais aí sobre geopolítica, né? E aí o Bigodudo, eu só falo assim, né? Porque realmente as atitudes dele é bem parecida, né? Ele convida, né, o Brasil, mas exclui a China. Então os Estados Unidos, basicamente eu vou encurtar essa história aqui, ele tá querendo aproximar o Brasil, os Estados Unidos, querendo aproximar o Brasil e formar uma aliança com o Brasil. Por quê? O Brasil, vou mostrar isso aqui pra você, ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo, pra não dizer o maior. O Brasil só perde pra Ásia. Tá? Por quê? Porque o território é muito grande, um território asiático, ok? Então eles conseguem produzir mais comida. Só que a comida da Ásia é uma bosta, ok? Basicamente é isso. Né? Então eles importam a comida brasileira. Então, mesmo sendo os maiores produtores do mundo, na Ásia, lá na China, eles importam em massa do Brasil. O Brasil produz comida praticamente para o mundo inteiro. Até em Dubai, os caras compram comida do Brasil. Então, o Brasil é um dos maiores exportadores de comida do mundo. E isso, muitas vezes, segura as pontas do Brasil, tá? Só que o Brasil não tem um exército, não tem um órgão de competência de uma inteligência como a CIA, como a Pararapururu KGB, né? Falei tudo que não podia falar, tinha que falar codificado aqui. Não tem. O Brasil, principalmente, é um país que ele é totalmente desarmado, né? E praticamente o país não tem bombas nucleares, não tem nada. E o país produz alimento em massa. Aí nós temos sol o ano inteiro, isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece na China, em algumas regiões, a Rússia também não acontece, não acontece. Eles têm períodos de plantio. Por exemplo, os Estados Unidos têm um período de plantio, e naquele período de plantio eles conseguem produzir um alimento. Passou esse período, não dá mais para produzir alimento. Então, os alimentos que são produzidos pelos Estados Unidos é trigo, é coisa que 6 meses, meu irmão. É coisa que em 6 meses acabou, tirou do ar, veio a neve, não tem mais o que produzir. Já o Brasil consegue produzir fruta.
E para a produção de fruta é um processo assim que demora anos, né? Então você vai produzir fruta, não é no primeiro ano que gera fruta. Então, como tem sol o ano inteiro no Brasil, você consegue ter uma variedade muito grande de frutas. Por exemplo, banana, maçã, pera. Isso aí, cara, é comum no Brasil. Se você vai, por exemplo, em Minas Gerais, numa região da Grande BH, tem uma coisa chamada BC Plus. Tu entra lá, tu pega um carro. Antigamente era mais barato. Tu entra lá, pega um carrinho de mão, com R$ 100 você lota o carrinho de fruta. Ai, ai. Humberto, é muito engraçado, pega o carrinho de mão. Ai, ai. Se ele soubesse tudo que nós estamos vivendo, né, agora, tá tudo muito caro e o governo, né, não mostra a verdade. E a questão é que quanto mais saudável, né, quanto mais a comida for de verdade, ela vai ser mais cara, né? E quanto mais industrializado, mais barato para adoecer as Nos Estados pessoas. Unidos, cada fruta é $1, $1,50, meu irmão. É hiper cara. E outra coisa, não é fácil. Não é fácil. Então, basicamente é o seguinte: somente no Brasil você consegue produzir fruta em abundância, os alimentos em abundância. Tu anda, por exemplo, pra São Paulo, Rio Grande do Sul, você vê terrenos totalmente planos, praticamente sem montanha nenhum, que dá pra você trabalhar em cima dos bovinos, né? Então, Vou até contar uma história para vocês rapidinho. O Humberto, ele comprou, né, algumas frutíferas porque ele falou assim, eu quero comer fruta desses pés ainda vivo, né? Ele queria. Ele fez tudo, né? E aí ele comeu jabuticaba, amora, fiz suco de amora para ele nos últimos dias ali. Aí teve um dia que deu, deu uma manga assim na árvore. Eu falei assim, não, porque assim, o pessoal acha que você vai plantar e vai nascer aquele pé de manga, aquele pé de maracujá, aquele pé. Não é assim. Geralmente vai nascer assim, nem todas as frutíferas vão ser carregadas, né? Aí tinha uma manga lá. E isso foi bem antes dele falecer, assim, poucos dias, sabe? Eu falei assim, olha aqui, Humberto, a manga amadureceu. Aí eu peguei a manga, ela era uma manga muito bonita, porque ela é muito diferente, né, das mangas que eles vendem no sacolão, porque tem muito agrotóxico. Mas eu peguei a manga, ela era muito gostosa. Ela, ela era uma manga normal, né, da cor normal, mas por dentro ela era meio verde, cor de abacate e gosto de manga. E ela era muito macia. E ele ficou numa alegria de poder comer, sabe? A fruta que ele comprou o pé, plantou. o Brasil é um grande produtor de alimento, só que é um país desarmado, né? E nós estamos falando que a fome está vindo. Quantas notícias que eu não trouxe aqui no canal Humberto Volts, quantas notícias que eu não falei sobre a fome? Por exemplo, aqui, ó, não está nem muito longe disso, nós falamos sobre a fome aqui, a coisa está se agravando, né? Então, assim, Depois eu vou reagir a esses vídeos da fome. que acaba acontecendo aqui? Depois você procura, tá? Mais ou menos esse mês eu publiquei uns 3 vídeos, tá? Falando sobre fome. Então o que está acontecendo? A Rússia já tem essa iminência de fome, ok? Estados Unidos já tem essa iminência de fome, a China já tem essa iminência de fome, Japão já tem, então você vê prateleiras vazias. Aí tu entra no supermercado do Brasil, tá lotado de comida, que maravilha, né? Então o que acaba acontecendo? Vai chegar um certo momento que esses países vão descobrir que é muito mais fácil atacar o Brasil do que atacar outros países. E aí, o que aconteceu com o Brasil? Vamos formar uma aliança aqui com os Estados Unidos. Não estou dizendo que vai formar uma aliança, mas Biden, a intenção de Biden é o quê? Que o Brasil exporte todos os seus alimentos para os Estados Unidos, né? Só que a China também, o Brasil exporta para a China não só o ferro, que é um dos maiores exportadores do mundo, só de ferro, o Brasil, mas também alimentos. E é o que acontece, né? Se você não vai produzir para mim, eu vou tomar força. Então, olha só, Biden vai lá e convida o Brasil, né, para a cúpula da democracia. Isso aqui é para discutir politicagem, meu irmão. Cúpula da democracia é praticamente politicagem. É questão de emissão de CO2, como anda as diretrizes do país, é enrolação, tá? Mas basicamente é o quê? Os caras vão testando, né? Vamos convidar o presidente para ver se ele vai vir, né? E aí, olha só, após o convite de Biden, o Bolsonaro aceita participar da cúpula sobre a democracia. Beleza, cara, é melhor você ser aliado dos Estados Unidos do que da China, perfeito. Aí que entra a questão. Agora nós estamos sendo inimigos dos Estados Unidos, né? Então o trem tá feio mesmo. Agora, o problema é que a China escravizou 1 bilhão de pessoas e se tornou um governo muito maior do que os Estados Unidos. Por quê? Porque você imagina uma nação com 1 bilhão de pessoas escravizando a sua nação. Sem dó nem piedade, o grande dragão vermelho, a grande meretriz. Então, praticamente assim, a China, ela cria o problema e traz a solução. Você já reparou que não é a primeira vez que ela faz isso, né? E aí, praticamente, acontece. A China vai chegar um momento que ela não vai conseguir produzir o alimento. Porque, olha só, nós temos dois grandes problemas na China. Dois grandes problemas. Primeiro, tá, nós temos aqui a bolha imobiliária, a Evergrande, toda aquela estrutura que vai se gerar uma bolha. A China está no processo, que ela não está. O pessoal acha que ela está crescendo, não está crescendo, está estagnada, ok? Então nós temos esse problema da bolha imobiliária e nós temos o problema das grandes catástrofes na China. Catástrofes mundiais, meu irmão. Quantas vezes que eu noticiei no Telegram, né? Enchentes, teve aquele túnel que morreu mais de 3 mil pessoas, assim, só esse ano na China, né? Então, assim, o que acaba acontecendo? A China também não é um lugar muito propenso a cultivo também, né? Porque a China uma região muito grande, mas se você olhar no mapa, a região da China tem muito deserto. A China tá até com um projeto de pegar o deserto e transformar o deserto em floresta. Beleza, só que vai demorar.
lugar muito propenso a você a cultivo também, né? Porque a China uma região muito grande, mas se você olhar no mapa, a região da China tem muito deserto. A China tá até com um projeto de pegar o deserto e transformar o deserto em floresta. Beleza, só que vai demorar assim 100, 200 anos, cara. É muito grande, só que é deserto. É igual a Rússia, tem uma região muito grande. E para você ver, né, que o que acontece, essas árvores que nós temos na Amazônia, são muitos e muitos anos para uma árvore desenvolver, gente. A árvore não desenvolve assim do nada. E mesmo que você coloque agrotóxico, tudo mais para proteger ela, para ela crescer rápido, tudo tem seu tempo, né? Tem um tempo de da árvore crescer, de dar frutos, não é assim, né? Só que é frio pra cacete, né? E aí praticamente, né, é evidente que eles vão querer usar os recursos de outros países. Sabe quem alertou sobre esse assunto? Sabe quem falou a Red Pill sobre esse assunto? Olha só, o Dr. Enéas, tem um canal aí do Enéas TV, que ele fala sobre a riqueza energética. Ele fala em 1997 sobre Se vocês quiserem, nós podemos também. Agora que eu lembrei, é porque eu falo muito com as pessoas. A minha memória, não sei o que acontece, mas é tanta coisa no dia a dia que, por exemplo, eu posso reagir a um vídeo do Enéas, ao vídeo do Olavo, né? Tem muitas pessoas bacanas com ideias boas, né? Que a gente pode ver. E o Enéas também era muito visionário, né? Nessa questão política do mundo. Era um homem muito sábio, né? quão rico é o Brasil. E por que, que o mundo inteiro está de olho no Brasil. Então ele fala, ó, os governantes do mundo, para eles, é importante que essa terra, o Brasil, seja um espaço enorme, que o Brasil é um país imenso, com um mínimo de gente. Então a ideia dos caras é o quê? Que o Brasil continue sendo uma fazenda, que o Brasil continue sendo uma colônia, né? Eles não querem que o Brasil se desenvolva, tá? Por quê? Aí que vem a questão. Eu também perguntei isso para o Humberto. Eu tô assim, mas para que eles vão matar, né? Complicado as palavras, gente, difícil. Mas para que eles vão, ó, as pessoas, se eles precisam de escravos, né, para trabalhar para eles. Aí o Humberto falou comigo assim, mas Thaís, eles já estão criando os humanoides, né? Então assim, nós vamos, né, ter robôs para fazer o serviço. Não vai precisar do ser humano mais. Tanto é que eles estão fazendo com que as pessoas não tenham muitos filhos, né? Porque assim nós vamos produzir comida para o mundo inteiro, ok? E graças a isso o mundo inteiro vai se estabelecer. Só que vai chegar um momento, ok? Nós estamos vendo, bíblico, que nem o Brasil vai conseguir produzir alimentos, só que os caras vão vir para cá. Então o que acaba acontecendo? Olha só, a ideia dos caras da elite mundial é o quê? O Brasil não pode ter. O Brasil hoje, se não me falha a memória, tem 200 milhões de pessoas, ok? A ideia desses caras é deixar o Brasil totalmente despovoado, com tipo 20 milhões de pessoas, não passar mais do que isso. 20 milhões, porque assim, de cada 10 que estão me assistindo, sobrevive um. Eles querem, e os caras que eles querem que sobrevivam ainda por cima são sempre os agrícolas, a galera que trabalha com produção de alimento. Por quê? Porque simplesmente vai produzir para fora. Pergunta para qualquer fazendeiro se ele quer vender o arroz dele pro Brasil ou pra Europa. Pergunta para qualquer fazendeiro quanto que sai o arroz pra Europa. É muito mais em conta que pro Brasil, meu irmão. Mesmo pagando todas as taxas, é muito mais em conta. Tu vende o arroz aqui no Brasil, o cara muitas vezes que vai vender esse arroz, você compra no mercado por R$ 16. Ele tá ganhando 4. Às vezes 3 E hoje o arroz tá caríssimo, né? Você acha arroz aí de R$ 30, né? reais em cima desse arroz. Tem uma parcela do governo, tem uma parcela do supermercado e tem as taxas e chega no ponto absurdo do preço alto. Aí o cara ganha R$ 4. Aí o cara vai vender o mesmo arroz para a Europa, por exemplo, o cara vende lá $1. $1 não, €1. Às vezes €2. E aí o arroz na Europa não é um saco de 5 quilos, é um saco menor. Então é como se aquele saco de 5 quilos o cara ganhasse 3, €4. Que é muito mais em conta que o Brasil. Qualquer produtor de alimento quer vender para fora. Porque é muito mais viável. Ok? É muito mais viável. Não sei à toa que a moeda. E é engraçado, né? Porque mesmo eu já fui para Europa, né? Mesmo o arroz de lá, que eu gosto de cozinhar, né? Então eu fiz o arroz de lá, mesmo o arroz, mesmo eles falando assim, ah, mas o arroz é do Brasil, e não sei o quê. Você fazendo lá não é a mesma coisa, não é. O alho não tem o mesmo gosto, o arroz também é meio duro. Eu tentei cozinhar lá, assim, não é a mesma coisa. Não é. É igual feijão nos Estados Unidos, né? Tanto é que tem muito brasileiro, eu conheço brasileiro que foi para a Europa fazer turismo, né? E pagou R$ 600 para comer feijão. E mesmo assim não é o feijão, gente. Não é. A comida brasileira, ela é fenomenal, né? Principalmente a comida mineira. Porque eu tenho que puxar a sardinha pro meu estado, né? Brasileira desvalorizou. E aí, como o euro tá lá em cima, o dólar tá lá em cima, a galera quer vender pra fora pra poder lucrar. E aí, meu irmão, é evidente que a comida brasileira tá aumentando de preço, só você vê, óbvio, o cara, se você chegava há 8 anos atrás, isso não tem a ver com o presidente, tá? Chegava há 8 anos atrás com um carrinho de compra com R$ 200, você enchia o carrinho. Hoje em dia, pra tu encher o carrinho de 8 anos atrás é com R$ 1.000. E olha que ele estava falando de 2021, né? Esse vídeo aí, se não me engano, é 2021.
E agora tá muito pior. Muito, muito pior. Tá tudo muito mais caro, né? A cesta básica encareceu demais. É, subiu de preço demais. E vai subindo. E vai subindo. Pessoas gordas como eu serão exóticas nesse país. Pessoas Gente, é engraçadinho, né? Eu gosto do jeito do Humberto, assim, ser engraçadinho. que são gordas, elas vão chamar atenção. É igual na Venezuela, tipo, é proibido ser gordo. Por quê? Porque todo mundo passando fome, que é um gordinho ali, tá escondendo comida, meu irmão. De baixo da travesseiro, né? Mas assim, brincadeiras à parte, o assunto é sério. Então, nós temos um país que produz alimento, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, olha só. Eu fico olhando às vezes pra ele rindo, gente, é porque, assim, o assunto é sério, né? Mas é o Humberto que tá falando. Humberto foi meu esposo, então, assim, eu olho pra ele com carinho, né? Com saudade, com amor. Ai, só Deus sabe a falta que esse menino faz. dizem que ele tem um potencial para se tornar o maior produtor de alimentos do mundo. Só que a China tem, olha só, a China, se não me falha a memória aqui diz que a China tem 1,3 bilhões de habitantes. Isso é mais, tá? Tem mais. Tá? Fala pra você que tem mais habitantes que tu tá falando aqui. Já chegou, na minha visão, chegou aqui próximo a 2 bilhões de habitantes, tá? A China e a Índia são os países com a maior população de habitantes do mundo, ok? A Índia também produz alimento, tá? Só que a Índia, a Índia não foi besta igual o Brasil. A China começou a comprar um monte de estruturas, fazendas na Índia. A China começou a comprar. Logo, o governo indiano tomou essas fazendas, toda a estrutura que a China comprou, devolveu o dinheiro para a China e falou assim: ó, aqui vocês não vão nacionalizar o país de vocês. Já o Brasil não, o Brasil, os caras. O Brasil tá entregando tudo de graça, né? Assim, né? Tá entregando, vai entregando. Até o Elon Musk, eu fiquei sabendo que ele tem terras aqui em Minas Gerais, né? Lei através de lei. Tipo, tem mais terra hoje de chinês do que de brasileiro, cara. Terra agrícola, né? Então, basicamente, é o seguinte, o que acaba acontecendo é isso, né? E aí, a China e a Índia são enormes potências, principalmente a China, né? Só que é o quê? Aqui tá falando que é 1 bilhão e 345 milhões de habitantes. Só que já passou. Tipo assim, o terreno chinês é grande, só que nós temos praticamente assim, 7 vezes mais habitantes que o Brasil. Praticamente 7 a 8 vezes mais habitantes que o Brasil. Então, assim, não dá pra se manter o país só com o que eles produzem. E é evidente que o Brasil entra nessa jornada. E aí, olha que coisa maravilhosa, né? O Brasil já é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Na verdade, ele é o primeiro. É porque a Ásia tem um espaço muito grande. E junto à Ásia tem vários outros países ali próximos, tá? Ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. É aquilo que eu falei. Os Estados Unidos ele tem um período, essa informação tá errada, porque ele tem um período de plantio que é sazonal, tipo 6 meses. Por quê? Porque tem inverno. Nos Estados Unidos neva, né? E no Brasil não neva. Pelo menos não nevava, né? E aí praticamente é o seguinte: alguns alimentos. Não nevava, né? Porque o frio que tá fazendo, nem o povo tá aguentando mais. Por exemplo, eu vejo na rua o pessoal conversando, né? Ah, mas o frio já acabou, já era pra ter acabado. Nós estamos em julho, de férias, né? Agora saímos de julho, né? É, julho era pra ser umas férias pra ir pra praia, né? Aquela coisa toda. E tá muito frio, tá muito esquisito. É ciclone no Rio Grande do Sul, é chuva intensa. Nossa, é terrível. Você só consegue produzir em país tropical. Agora lá nos Estados Unidos não dá. Por quê? Porque eles vão ter que produzir alimento que gera em 6 meses. Então acaba acontecendo que alguns alimentos, é evidente que eles vão conseguir produzir mesmo. É tipo aquele filme Interestelar. Os caras vão comer sopa de milho. É basicamente o que os caras conseguem produzir, milho e trigo. Entendeu? E aí, praticamente, nós temos o quê? Que, olha só, ficando atrás da China e dos Estados Unidos. Então fica atrás apenas da China. Só que a China, por ter uma quantidade muito grande de pessoas, ok? Praticamente, eles precisam importar o alimento. Só que aí o Brasil, meu irmão, falando aqui uma coisa que é importante a gente falar aqui, o Brasil é uma quantidade pequena de pessoas, tá? Se não me falha a memória aqui, ó, ele tá aqui na faixa aqui dos 200 mil, quer ver aqui, ó, 190 milhões de habitantes. Tem um pouco mais, ele tem uns 220, né? Então o Brasil tem 200 milhões de pessoas, a China tem bilhões. Eu fui pesquisar ali, nós estamos em 2024, último censo, nós estamos em 212 milhões de brasileiros. Praticamente bilhões de pessoas. Só que o Brasil produz tanta comida, mas tanta comida, que a quantidade de comida que é produzida no Brasil, olha só, dá pra alimentar 5 pessoas. Daria pra colocar pelo menos 1,5 bilhões de pessoas no Brasil que daria pra alimentar. Só que essa comida vai pra fora. Vai pra fora. Só que depois da PAN, parará pururu, D, parará pururu, meia, diminuiu, né? Diminuiu bastante. Para que ninguém vender pra cá, porque aqui é tiro, porra de bomba, né? Então, assim, nós temos o maior país, né, produtor de alimentos do mundo. Na minha visão, eu posso estar errado, mas o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, sem nada que chegue perto, meu irmão. Nada que chegue perto do Brasil, tá? O maior produtor de alimentos do mundo. Se você for em Dubai, você encontra café produzido no Brasil, você encontra alimento produzido. Cara, você vai para os Estados Unidos, alimento produzido no Brasil, é o maior produtor, ok? Na Inglaterra, todo país que você vai, qualquer brasileiro que estiver fora do Brasil, pode colocar o seu testemunho que qualquer lugar tem comida brasileira. Porque, meu irmão, você pode ir lá para o fim do Cafundé do Judas. Tem um monte de comida brasileira vendendo. O Brasil, Mas lembrando, tem comida brasileira, mas não é o mesmo gosto, né? Não é. O alho é diferente. O alho não tem sabor de alho. É muito estranho.
em unanimidade, ele vende comida pro mundo inteiro, cara. Se tu chegar na Rússia, no supermercado russo, tem comida brasileira vendendo lá, ok? E eu sou de antigamente, eu gosto de cebola, alho, adoro cozinhar assim. Só que aí é o país desarmado, né? E como o próprio Dr. Enéas falou, é interessante para eles nos manterem como colônias. Só que vai chegar um momento que eles vão querer tomar o país para si, né? É esse que é o meu problema. E aí entra isso aqui, ó, tá? E entra isso aqui, tá? Por quê? A minha preocupação é, o Brasil, ele não tem culhão para entrar numa guerra, óbvio, né? Não tem culhão. E se a China resolver, olha só, esse que é o problema que ninguém entende, chamado geopolítica. Olha só, os Estados Unidos, eles apoiaram Taiwan. Caso entrasse uma guerra com a China, ok? Caso entrasse uma guerra com a China, ou os Estados Unidos apoiaria Taiwan, ok? E aí, a China e os Estados Unidos entrariam em guerra, porque os Estados Unidos vai apoiar Taiwan, beleza? Beleza. Aí, meu irmão, adivinha só qual que é a ideia do Joe Biden? É fazer o quê? Trazer o Brasil pro lado deles. Ó, que maravilha, vamos trazer o Brasil pro lado deles. Aparentemente, legal, ó, que bacana, aparentemente legal. Vou te falar uma coisa pra você, eles só querem os nossos recursos. Esses safados branquinhos aí, parecendo Papai Noel, só querem os nossos recursos. Se você tentar entrar nos Estados Unidos hoje, meu irmão, se você não tiver renda, você vai ter que ter um passaporte, vai ter que ter uma renda, vai ter que comprovar um monte de coisa. Ou seja, eles querem as coisas de nós, mas não querem que a gente more pra lá. Também pouco me importa morar pra lá. Só que é tudo questão de interesse econômico, tá? E aí, Estados Unidos apoia Taiwan numa guerra. A China vem e faz uma guerra com Taiwan. Logo começa uma grande guerra mundial. Aí te faço uma pergunta. Qual lado o Brasil vai estar na história? Porque Rússia e China, olha, a Rússia não é aliada dos Estados Unidos. Né? E é uma enorme potência também. A China não é aliada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos troca de presidente a cada 4 anos. A China mantém um governo totalitário por décadas. Então a China faz projetos a longo prazo. Os Estados Unidos, como é essa questão de politicagem, cada 4 anos troca de presidente também, é um país um pouco mais fraco. E a China, por escravizar 1,5 bilhão de pessoas, já está muito maior que os Estados Unidos, tá? A moeda chinesa já superou o dólar, tá bom, meu irmão? A China já superou os Estados Unidos, assim, ó, contável vezes. Por quê? Porque escravizou metade do planeta inteiro. Metade do planeta chinês. Então, assim, os caras escravizaram, o grande dragão vermelho escravizou metade do planeta inteiro. E aí se tornou um governo colossal. Né? E os Estados Unidos entrando em confronto com a China, não ficará rocha sobre rocha, verdadeiramente é isso, tá? E aí eu faço a pergunta, qual lado o Brasil vai escolher? Se o Brasil escolhe a China, ele é atacado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos invade. Se o Brasil escolhe os Estados Unidos, ele é atacado pela China, a China invade. Sinuca sem bico. O Brasil não deveria escolher lado nenhum, tá? Essa é a minha opinião. Mas o Brasil tomou algum partido? Não, o Brasil não escolheu lado nenhum Agora escolheu um lado, né? ainda. Só que, qual que é o grande problema que eu vejo hoje aqui? Qual que é o grande problema que eu vejo hoje aqui, tá bom? Seguinte, é óbvio que o Papai Noel branquinho, Joe Biden, ele é tipo o Bush, ele quer guerra, né? Por trás da mídia, som pomposa, é um cara na nota mil, mas ele quer guerra. É só pra você ver o que ele fez no Afeganistão. O cara tá lá no Oriente Médio, retira as tropas dele, gera um inferno ali com o Talibã, depois pega uma verba de gabinete absurda e volta pro Oriente Médio. Ele quer guerra e ele precisava de recursos. Então o que ele fez? Deixou 2 bilhões de recursos lá no Oriente Médio, o Talibã ficou imenso, saiu do Talibã. Deu aquela confusão toda. Pegou o recurso da União lá deles, bilionário, recurso centenas de bilhões de dólares, e voltou de novo pro Oriente Médio. Pra quê? Pra fazer guerra. Então é um cara que parece que ser pacifista, mas gosta de guerra, tá? O único que não gostava era o Trump, tá? E o pessoal falava o oposto. E aí o que acontece? Agora as coisas estão se complicando pro Brasil, né? Basicamente é o seguinte, nós temos agora esses confrontos, né? Essas farpas que estão acontecendo. Na minha visão, provavelmente isso deve ser o que vai acontecer, o Brasil não vai mostrar apoio para nenhum dos dois lados. Vai ficar na dele, produzindo e mandando para os países assim, ó, sem se envolver com esses confrontos. Mas, saiba você, que se o Brasil tomar algum partido, seja nos Estados Unidos ou na China, ele vai sofrer sanções. E essas sanções, caso esteja numa iminência de guerra, Já estão sofrendo, né? Assim, o governo brasileiro está muito complicado. tipo Biden, Taiwan contra a China, caso esteja numa iminência de guerra, meu irmão, a coisa vai ser séria. E aí eu falo pra vocês, poderia o Brasil entrar numa guerra? Poderia. Só que vai apanhar do mesmo jeito. Então, assim, a ideia que eu quero trazer pra vocês aqui que estão assistindo o vídeo é o seguinte: esse é o problema da geopolítica. Esse é o problema que nós enfrentamos. O problema da geopolítica é esse. Eles querem criar guerra a todo momento, né? Eles querem, esses problemas aí, esses confrontos, eles vão acontecer. Só o fato do Bolsonaro ir lá na cúpula da democracia já faz o Brasil sofrer uma sanção na China. Só o fato do Brasil, por exemplo, ir lá visitar a China já faz sofrer uma sanção nos Estados Unidos. Isso é geopolítica. Então o que acontece? Infelizmente ele tem que ser o isentão ali, meu irmão. Não mostrar preço para nenhum dos dois lados. Porém, eu vejo que a guerra que vai estourar é por causa da fome. Apesar que nós temos um vírus que aparentemente ele é mortal e que desola todo mundo, aparentemente nós temos esse problema, nós temos vulcões sendo ativos, nós temos eventos cataclismos absurdos acontecendo pelo mundo inteiro, E, como se não bastasse, além de tudo que nós temos da questão do clima, da fome que virá, aquela coisa toda, ainda tem os políticos para ajudar mais a nossa nação, né? e o que está sendo encoberto, que eu não vejo nenhuma mídia falar, assim, é na caladinha. Na caladinha é o quê? Fome. Um monte de local não está conseguindo produzir alimento. Fome. E adivinha qual é o país que mais produz alimento? Brasil. Então a sua paz ela vai ser retirada de você. Eu penso que uma hora isso vai acontecer. Posso comprovar a veracidade da informação? Não. Nós estamos aqui com as fontes para você ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer. É um assunto puramente especulativo, mas eu penso que o Brasil, em uma possível iminência de guerra, seria atacado para se preservar os recursos para quem o atacasse. É mais ou menos a ideia do que eu penso hoje, tá? Pode ser que nunca venha acontecer, como pode ser que venha acontecer. O problema é, o mundo está passando uma crise
alimentícia que está sendo calada. Ninguém está falando. Estamos vivendo uma crise energética, sim, financeira, sim, mas alimentícia. Ninguém está falando. Você não vê nenhuma grande mídia falando que o mundo inteiro está passando fome. Você não vê, mas está acontecendo. E o problema é, o Brasil produz. Então, o que será do Brasil no futuro? Essa é uma pergunta que eu falo para você, tá bom? Então, assim, não apoiar um governo com um grande exército, com bombas nucleares, acarreta nisso. Num governo fraco, que provavelmente é facilmente atacado, tá? Bom, essa é a ideia que eu trago para vocês, que o Brasil sim, e você pode ver realmente daqui a 2 ou 3 anos, você pode estar no meio de uma guerra, meu irmão, ou pode não estar também, tá? Por quê? Por causa de alimento. Porque o Brasil tem sol o ano inteiro, tem condições favoráveis à plantação, e é o país que, na minha visão, é o país que mais produz alimento do mundo. Qualquer canto que você vai, você consegue encontrar alimento brasileiro. E é evidente que para uma sobrevivência da espécie humana, você precisa de comida. E óbvio que tá todo mundo com os olhos no Brasil disfarçados, né? Então fica aí a ideia que eu queria passar para vocês. Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, conheço meu trabalho, tem links na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal, conhecer todos os meus cursos, inclusive como vencer todas, para você deixar de ser gado alienado dependente do sistema, tá? Se você entendeu essa Red Pill, confira aqui na descrição. Fique na paz. É, E você meus pode ver realmente. amigos, a coisa tá ficando feia. Eu tô finalizando aqui. O vídeo que está acima, ele foi censurado, e aí eu voltei ele com o corte que foi censurado, né? E nos comentários eu expliquei o que que aconteceu, tá? Nesse vídeo aí, por que que ele foi censurado. É isso, né? Então, dito tudo isso, para nós, o que nos resta, como eu sempre digo, Humberto também falava muito disso, vamos nos apegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar, porque as coisas não estão fáceis. Vamos fortalecer nossa saúde, nosso espírito, nossa alma, para que nós possamos, consigamos vencer, né? Essa tribulação que vai acontecer, tá bom? E fiquem na paz.